Dedicatória. Este livro é dedicado com terna gratidão às minhas caras amigas que amam, todas elas, ser mulher. A Alice Grayson, Barbara Kels, Jeannie Smith, Wendy Teicherter e Rose Green Teicherter. Parte 1. Argumentos contra o privilégio de ser mulher. Argumentos seculares. Como pode ser um privilégio para uma mulher ser chamada de segundo sexo, sexo sequior, ser considerada menos talentosa, menos forte, menos criativa, menos interessante, menos inteligente, menos artística do que sua contraparte masculina? Todas as grandes criações da humanidade foram feitas pelos homens, na arquitetura, nas belas artes, na teologia, na filosofia, na ciência, na tecnologia. A história do mundo é principalmente a história das realizações dos homens humanos. De tempos em tempos, uma mulher é mencionada, mas ela é elogiada por suas qualidades masculinas, ou por ter uma mente viril. Simone de Beauvoir e Simone Weil são frequentemente elogiadas por esse mesmo motivo. Por outro lado, desprezamos alguém que é designado como efeminado ou feminino. Segundo as estatísticas, a maioria das pessoas prefere ter um menino do que ter uma menina. Isso é verdade não apenas em sociedades como a China, onde tradicionalmente as meninas são abandonadas e até assassinadas. Hoje 1.600.000 meninas estão abandonadas. Mais bebês do sexo feminino do que do sexo masculino são abortados. Não muito tempo atrás, o New York Times relatou que na Coreia as mulheres se sentem culpadas em relação a seus maridos quando produzem apenas meninas. Parecem não saber que, biologicamente falando, é o homem que determina o sexo da criança. Quem escolheria ter um corpo que, desde a puberdade, pode ser pesado, pode causar desconforto e até dor intensa? Quem escolheria sentir náuseas por semanas, e às vezes meses, durante a gravidez? Quem escolheria dar à luz com dor agonizante? Quando o Antigo Testamento deseja ilustrar provações severas, geralmente se refere a uma mulher em trabalho de parto. Os homens querem que as mulheres existam, mas eles não querem ser mulheres. Simone de Beauvoir escreve que os homens são seres humanos, as mulheres são apenas mulheres. Ela afirma que as mulheres não podem transcender, e que não produzem nada. As mulheres são objetos puros, que existem para satisfazer os desejos do sexo masculino. Segundo ela, as mulheres têm nojo de seu próprio sexo. Isso é o que G.K. Chesterton tinha em mente quando escreveu que uma feminista é alguém que não gosta das principais características femininas. Elas podem ter o controle de seus corpos, de seu destino. Uma vez liberadas dos vínculos biológicos, as mulheres poderão desenvolver seus talentos que, durante séculos, foram esmagados por tabus sociais. Segundo de Beauvoir, a escassez de realizações femininas deve ser explicado pela mediocridade geral de sua situação. As principais feministas encorajam suas discípulas a se tornarem donas de seu destino, em vez de estarem sujeitas a um capricho da natureza. Eles devem se libertar e se tornar livres. Para atingir esse objetivo, as feministas proclamam a identidade de homens e mulheres. O mais sábio Chesterton escreveu: não há nada tão certo para levar à desigualdade quanto a identidade. Falando francamente, as mulheres têm sido tradicionalmente consideradas inferiores aos homens. Este é o ditame da natureza, anatomia é destino. Para defender sua causa, as acadêmicas feministas têm sido eficientes em desenterrar coisas desagradáveis que os homens disseram ou escreveram sobre as mulheres. Que muitos homens famosos falaram depreciativamente das mulheres não pode ser negado. Aristóteles se refere às mulheres como homens deficientes. No Antigo Testamento, existem inúmeras declarações sobre mulheres que estão longe de ser elogiosas. Alguns merecem ser citados: qualquer maldade, mas não a maldade de uma esposa. Prefiro morar com um leão e um dragão do que morar com uma esposa má. De uma mulher o pecado teve seu início, e por causa dela todos nós morremos. A mulher má é uma junta de boi que se irrita. Agarrá-la é como agarrar um escorpião. É uma mulher que traz vergonha e desgraça. Encontrei um homem entre 1000, mas não encontrei uma mulher entre todos esses. Um homem que te deseja mal é melhor do que uma mulher que te deseja bem. A Torá não fala favoravelmente do intelecto de uma mulher.
antes queimar a Torá do que tentar explicá-la a uma mulher. Alguns padres da Igreja seguem o exemplo. O grande São João Crisóstomo escreveu: entre todas as feras, não há nenhuma que seja mais nociva do que a mulher. Segundo Lutero, o sentido da vida de uma mulher é procriar. A obra e a palavra de Deus nos dizem claramente que as mulheres devem ser usadas para o casamento ou para a prostituição. Deixe-os morrer enquanto eles tiverem, eles são feitos para isso. A visão secularista dificilmente é mais lisonjeira. Em Hamlet, William Shakespeare escreveu as palavras frequentemente citadas: fragilidade, teu nome é mulher. John Milton escreve que a mulher é um belo erro. O que deve ser dito, poderíamos perguntar, de uma mulher que não é bonita? Kant, em um de seus humores humildes, escreve que a mulher é menos talentosa, moralmente inferior ao homem. Com brutalidade teutônica, Friedrich Nietzsche escreve: quando você for para uma mulher, não esqueça seu chicote. Arthur Schopenhauer fala das mulheres com desprezo. As mulheres são infantis, frívolas e míopes, crianças grandes durante toda a vida. Com sarcasmo e sagacidade, ele dá vazão à sua intensa antipatia por sua mãe. Seu ensaio sobre as mulheres é uma longa litania de atributos femininos negativos. Ele não apenas despreza o intelecto de uma mulher, mas até se opõe a chamar as mulheres de o belo sexo. Segundo ele, as mulheres são o sexo inestético. Alexandre Dumas escreve que, segundo a Bíblia, a mulher foi a última coisa que Deus fez. Deve ter sido um sábado à noite, claramente ele estava cansado. Lord Byron lamenta o fato de que, enquanto os homens não suportam as mulheres, eles não podem viver sem elas. Um pensador alemão, hoje totalmente esquecido, chamado Weininger, ganhou as manchetes ao escrever que as mentes das mulheres são pura bobagem. Seu livro foi reimpresso 25 vezes. Sigmund Freud fez a interessante descoberta científica de que toda garotinha nasce com inveja do pênis, o que é muito antes de ela saber que esse órgão existe. No entanto, as feministas cuidadosamente evitam mencionar as belas declarações que os homens fizeram ao longo da história, como ela: uma boa esposa é muito mais preciosa do que joia, ou não se prive de uma esposa sábia e boa, pois seu encanto vale mais do que ouro. Dante canta o louvor da Dona Angelicata, mulher vista como um anjo. Ele imortalizou Beatrice, seu único grande amor, cuja personalidade é luz e inspiração na vida do poeta, e cuja missão é conduzi-lo a Deus. As personagens femininas de Shakespeare são muitas vezes sublimes. Lamartine refere-se às mulheres como anjos mortais, criação divina, anjos mortais, criação divina. Schiller faz rapsódias sobre o sexo feminino. Theodor Eicher afirma que a natureza tornou a mulher mais perfeita que o homem, porque ela é mais inclinada a amar e a se doar. Os personagens mais nobres nas peças de Claudel são mulheres, por exemplo, Violaine, Signe. Forçada a enfrentar essa verdade, de Beauvoir a interpreta à sua maneira feminista. Ela escreve: mas se suas mulheres, as de Claudel, são tão notavelmente dedicadas ao heroísmo da santidade, é sobretudo porque Claudel ainda as vê em uma perspectiva masculina. Como a santidade é desvalorizada aos olhos de Beauvoir, como um pobre substituto para grandes realizações, o maior elogio que pode ser dado a qualquer homem ou mulher, ou seja, santidade, e é para ela, apenas um elogio canhoto. Que tais declarações divergentes possam ser feitas sobre as mulheres, pode encontrar diversas explicações. Geralmente é verdade que um homem impuro, ou viciado em pornografia, desprezará as mulheres. Por outro lado, um homem mergulhado no sobrenatural, olhará para o sexo que teve a honra de dar à luz o Salvador do mundo. No final, generalizações injustificadas são típicas de mentes superficiais. Que algumas mulheres são crianças grandes por toda a vida, que algumas mulheres são refinadamente más, que algumas são estúpidas, e assim por diante são tão tediosas quanto declarações que afirmam que alguns homens são bestiais, alguns são brutais, alguns são estúpidos, porque a estupidez, contra o qual os próprios deuses lutam em vão, é bastante distribuído entre os dois sexos. Mas as declarações negativas feitas sobre o sexo fraco, destacadas e repetidas interminavelmente pelas feministas, ganharam força e são a água que move seu moinho. Tais palavras são, sem dúvida, parcialmente responsáveis por esse movimento revolucionário que ganhou tanto impulso no mundo contemporâneo.
De acordo com as feministas, sob pressão da sociedade, as mulheres há séculos aceitam sua inferioridade, e em muitos países ainda aceitam. Mas agora, nas nações desenvolvidas, o kairos está maduro, o tempo está maduro, para uma reavaliação dessa situação humilhante. Conscientes da injustiça a que foram submetidas, as feministas agora reivindicam seu direito à igualdade com o sexo masculino. Esse objetivo supostamente deve ser alcançado competindo com os homens na força de trabalho, em vez de ser exilado em Kirche, Coeche e Kinder, os 3 Ks da língua alemã, igreja, cozinha e crianças. De acordo com de Beauvoir, a libertação das tarefas domésticas do lar é a grande conquista nobre do socialismo, com que ela se refere à Rússia soviética. Ela escreve: o destino da mulher e o do socialismo estão intimamente ligados. Esta afirmação é fortemente contestada pela autora russa contemporânea Tatiana Goricheva. Falando sobre a situação das mulheres na Rússia soviética, ela escreve: e as mulheres entre nós sofrem 2 vezes, se não 3 vezes mais do que os homens. Que algumas mulheres foram abominavelmente tratadas por alguns homens não pode e não deve ser negado. Kierkegaard escreve que abominações o mundo não viu na relação entre homem e mulher, que ela, quase como um animal, era uma criatura desprezada em comparação com o macho, uma criatura de outra espécie. Chesterton também admite esse fato. Não nego que as mulheres tenham sido injustiçadas e até mesmo torturadas, mas duvido que tenham sido torturadas tanto quanto são torturadas agora pela absurda tentativa moderna de torná-las imperatrizes domésticas e escriturárias, competitivas no mesmo tempo. A solução que ele oferece é destruir a tirania. As feministas querem destruir a feminilidade. O abuso a que muitas mulheres foram submetidas tem sido frequentemente ilustrado na literatura. Recordemos o tratamento brutal a que a irmã aleijada de Lebiakin, em Os Possuídos, de Dostoiévski, é submetida por seu irmão implacável e principalmente bêbado. Obviamente, o grande escritor russo estava se referindo a fatos reais. Esta triste história foi muitas vezes verdadeira no passado, e ainda é verdade hoje. Que o chauvinismo masculino nada mais é do que uma combinação de orgulho masculino infantil e brutalidade não pode ser contestado. No entanto, parece evidente que mesmo diante de sua vulnerabilidade física, dada sua maior sensibilidade, suas intuições mais sutis, seu talento para sentir-se nos outros, as mulheres têm maiores possibilidades de elevar ou ferir os outros do que aquelas geralmente concedidas ao sexo oposto. Vale ressaltar que em Siraj, o autor é eloquente ao falar sobre a maldade que as esposas podem possuir desde o pecado original, mas nenhuma menção é feita à brutalidade, egoísmo e dureza de coração de alguns maridos. O autor provavelmente quis chamar nossa atenção para o fato de que quando as mulheres são más e escolhem pisar no que Soren Kierkegaard chama de o caminho da perdição, elas muitas vezes superam a maldade de sua contraparte masculina. La Bruyère escreve: as mulheres estão todas em extremos, melhores ou piores que os homens. Kierkegaard defende a mesma tese: pertence à sua natureza ser mais perfeita, e mais imperfeita que o homem, a coisa mais fraca, disse uma mulher. Se dermos uma noção de uma qualidade espiritual elevada acima de toda sensualidade, dizemos uma mulher. Se dermos uma noção do sensual, dizemos uma mulher. Se alguém indicar inocência em toda a sua grandeza, disse uma mulher. Se alguém aponta para o sentimento deprimente do pecado, disse uma mulher. Em certo sentido, portanto, a mulher é mais perfeita que o homem. Nietzsche segue o exemplo: a mulher perfeita está acima do homem perfeito. Mas ele também escreve que a mulher é muito mais perversa que o homem. Mas a resposta feminista a essas desigualdades e injustiças é uma solução que beneficiará a igreja, a sociedade em geral, o casamento, a família e as próprias mulheres. Inconscientemente, as feministas reconhecem a superioridade do sexo masculino ao desejar se tornar como os homens. Eles tolamente querem alterar a desigualdade em vez de alcançar a verdade ou a justiça. A feminilidade é um eixo da vida humana. Uma vez desenraizado, as consequências são desastrosas. De fato, a experiência prova que o feminismo beneficia os homens e prejudica as mulheres. O homem, sendo livre, é capaz de dar uma resposta adequada a cada situação. Ele é igualmente livre para dar uma resposta errada. Sendo a natureza humana ferida pelo pecado original, os homens são mais propensos a dar respostas erradas do que válidas.
Enquanto podemos pecar sem a ajuda de ninguém, não podemos fazer o bem sem a graça de Deus, pela qual devemos orar humildemente. Isso é algo que muitos não conseguem fazer. Cristianismo e argumentos contra o privilégio. Era a crença de Beauvoir que a Bíblia, e particularmente, a ideologia cristã carregam uma pesada responsabilidade pela situação deplorável e humilhante em que se encontram as mulheres. Segundo sua leitura, a partir do Gênesis, a mulher foi declarada serva do homem. Ela deve ser obediente, submissa e aceitar sua inferioridade sem revolta. Estar em uma posição subordinada é a vontade de Deus para ela. É assim que ela alcançará a salvação. Ela será exaltada na medida em que reconhecer e aceitar sua servidão. Adão foi criado antes de Eva. Para de Beauvoir, isso significa que ela foi uma reflexão tardia. Ela foi formada a partir da costela de Adão, e foi criada para fornecer companhia a alguém que estava se sentindo irremediavelmente solitário. Foi ela quem cedeu à astuta promessa da serpente, foi ela quem deu o fruto proibido ao marido, e assim causou a ruína dele e a nossa. Embora ambos os culpados tenham sido severamente punidos, pela perda da vida de graça, pela perda de dons sobrenaturais que lhes haviam sido concedidos, incluindo a imortalidade do corpo, a liberdade da doença e da dor, ela foi castigada mais severamente do que o marido. É verdade que ele foi condenado a ganhar o pão com o suor do rosto, um castigo que milhões de mulheres compartilham com os homens, mas ela foi punida na própria esfera que era sua glória, a maternidade. A partir de agora, ela estava condenada a dar à luz com dor e angústia. Além disso, ela foi declarada sujeita ao marido. Seu status de inferioridade foi selado. Segundo de Beauvoir, essa inferioridade é confirmada no Novo Testamento. Maria não se declarou a serva do Senhor. Ela escreve: como serva, a mulher tem direito à mais esplêndida deificação. Maria é elogiada por sua obediência e submissão. Ela é recompensada por se tornar a mãe do Salvador, declarando-se a serva do Senhor. Segundo a feminista francesa, sua derrota final é selada quando, depois de dar à luz um filho homem, ela se ajoelha diante dele e o adora. Este ato de adoração constitui a última vitória masculina. De Beauvoir toma a liberdade de fazer esta adição ajoelhada ao Evangelho de São Lucas. O evangelista apenas nos diz que ela o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura. Além disso, a feminista francesa esquece de mencionar que São Paulo nos diz que todos os joelhos devem dobrar na frente do Salvador, e como os joelhos não têm sexo, os homens estão definitivamente incluídos. Os humildes pastores foram então informados de que a voz nasceu hoje na cidade de Davi, um Salvador. Estes homens simples apressaram-se a prestar homenagem ao rei recém-nascido. Os magos aristocráticos seguiram o exemplo, e São Mateus nos informa que prostraram-se e o adoraram. Ela também esquece que se todos os joelhos se dobrassem diante do Salvador, todas as cabeças deveriam se dobrar diante de sua mãe. A leitura da Bíblia pelas feministas é inevitavelmente frustrada por sua filosofia. Na verdade, eles estão reescrevendo este livro inspirado de acordo com sua própria inspiração subjetiva. A longo prazo, leva-os paradoxalmente a colocar as mulheres no ápice da criação e a proclamar a superioridade do sexo feminino. Deus se torna uma ela, e Cristo será rebatizado Crista. Com uma visão secularista, a guerra entre os sexos é inevitável. Parte 2. Argumentos para o privilégio de ser mulher. A vista sobrenatural. Para entender a grandeza da missão de uma mulher, devemos abrir nossas mentes e corações à mensagem do sobrenatural. É a chave que nos revelará a grandeza da feminilidade. Uma coisa é ler um texto, outra é interpretá-lo corretamente. Todos os argumentos que parecem favorecer a tese de que a Bíblia discrimina as mulheres desde o início, podem ser facilmente revertidos interpretando o texto sagrado, com os olhos da fé. Que homens e mulheres são perfeitamente iguais em dignidade, ambos feitos à imagem e semelhança de Deus, não pode ser contestado. Mas ser criado por último não indica inferioridade. De fato, pode-se argumentar que há uma linha ascendente na criação, da matéria inanimada, as plantas, animais inferiores, mamíferos, homem, e finalmente mulher.
Obviamente não estamos inferindo que a mulher, sendo criada por último, seja superior ao homem. Queremos apenas mostrar que o argumento usado para provar sua inferioridade não é válido e pode ser invertido. O fato de o corpo de Eva ter sido feito da costela de Adão também pode ser facilmente interpretado como um sinal de especial dignidade e preciosidade, pois ser feito do corpo de uma pessoa humana, feito à imagem e semelhança de Deus, é definitivamente mais nobre do que ser feito de o pó da terra. De fato, a punição imposta a Eva, como de Beauvoir aponta, foi particularmente severa. Como mencionado acima, ao se referir às dores excruciantes, o Antigo Testamento menciona as dores do parto. Mas, à luz da redenção, que deu um sentido sublime ao sofrimento, sofrer a agonia para trazer outro ser humano ao mundo, é uma premonição dos sofrimentos de Cristo cujo sangue nos redimiu. Dá a entender que, se Eva carrega uma pesada responsabilidade pela tragédia do pecado original, a nova Eva desempenhará um papel cardinal na obra da redenção. Santo André de Creta escreve: as mulheres aplaudem, porque se outrora foi uma mulher que foi a ocasião imprudente do pecado, agora também é uma mulher que traz os primeiros frutos da salvação. Kierkegaard escreve: é minha convicção que, se foi uma mulher que arruinou o homem, foi também a mulher que fez a reparação justa e honestamente e ainda o faz. Mais adiante será dito sobre isso. O Novo Testamento destaca magnificamente o glorioso papel atribuído às mulheres. Na Anunciação, o anjo Gabriel se dirige a uma jovem virgem noiva de José. A ela é oferecido o privilégio esmagador de ser ofuscada pelo Espírito Santo e se tornar a mãe do Salvador. Ela se declara serva do Senhor e concebe o santo. São José, homem e noivo, não está presente nem sequer informado do espantoso milagre que aconteceu naquele que ama. A humilde Virgem de Nazaré está sozinha no centro do palco. Só quando percebe que ela está grávida, é que é informado, em sonho, do mistério que se passou no ventre de sua casta noiva. O Evangelho silencia sobre os sofrimentos que Maria deve ter sofrido, até que José foi informado de que estava noivo da mais abençoada de todas as mulheres. A fé e uma imensa confiança em Deus devem tê-lo sustentado durante esta provação. A revelação se limita a nos dizer o que precisamos para a salvação. Muitos mistérios sagrados são deixados no escuro. Só na eternidade teremos o privilégio de contemplar a plenitude dos planos amorosos de Deus. Se falarmos das práticas da Igreja, não é por acaso que 7 das 15 dezenas do Rosário são dedicadas a Maria, destacando mais uma vez o seu papel único na economia da redenção. Além disso, as vias sacras homenageiam as mulheres. A quarta estação retrata o Salvador encontrando sua amada mãe. Nenhuma palavra é dita sobre este encontro comovente, mas os fiéis são desafiados a meditar com reverência sobre esta cena de amor supremo e tristeza final que torna as palavras sem sentido. Simão de Cirene ajudou de fato a carregar a cruz de Cristo, mas São Lucas nos diz explicitamente que ele foi forçado a fazê-lo. As santas mulheres certamente o invejavam, como teriam acolhido a possibilidade de participar fisicamente dos sofrimentos daquele que tanto amavam. Verônica limpa piedosamente o rosto de seu Salvador. As mulheres de Jerusalém choram o destino do santo condenado injustamente à morte enquanto os soldados o maltratam brutalmente. As santas mulheres estão todas reunidas aos pés da cruz. Nenhuma mulher teve o privilégio de ver Cristo transfigurado no Monte Tabor, mas elas estavam lá na crucificação. Isso é, mais uma vez, profundamente significativo. Eles não foram dados para vê-lo transfigurado, mas eles foram autorizados a vê-lo, machucado por nossas iniquidades, ferido por Deus e aflito. Os apóstolos haviam fugido. São João, o discípulo que Jesus amava, voltou, e foi a ele que o Salvador moribundo confidenciou à sua mãe as palavras: esta é sua mãe. A primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher, Maria Madalena. Normalmente, os apóstolos se recusaram a acreditar em seu testemunho, fazendo a observação tola de que era apenas conversa de mulher. Ela sabia que tinha tido o privilégio de ver o Senhor ressuscitado, e não tentou se justificar. Ela sabia que aquele que ela amava iria defendê-la aparecendo para aqueles cuja fé havia vacilado. Gostamos de pensar que os apóstolos mais tarde pediram desculpas a Maria Madalena, por rejeitar seu testemunho,
mas a Sagrada Escritura se cala sobre este ponto. Há segredos que só serão revelados na eternidade. Ela certamente não pediu desculpas. Um verdadeiro cristão nunca as solicita, quando seu coração estava transbordando com a alegria de que ele ressuscitou dos mortos, para nunca mais morrer. Ela sabia que ele era o vencedor da morte, agora um vencedor triunfante. Maria Madalena acreditava mais fortemente porque amava mais. No Apocalipse, mais uma vez, o papel da mulher no Novo Testamento é gloriosamente destacado. São João teve a visão de uma mulher brilhante como o sol, coroada de estrelas. Por mais misterioso que seja esse escrito sagrado, mais uma vez temos a chance de ver quão grosseiramente injusto e totalmente anti-acadêmico é acusar o cristianismo de ter denegrido as mulheres e atribuído a elas um papel insignificante. A partir do momento em que abandonamos uma interpretação secularista da Bíblia, percebemos que, do ponto de vista sobrenatural, as mulheres têm, de fato, uma posição privilegiada na economia da redenção. Quem insiste em usar lentes secularistas tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Pois a Bíblia não pode ser entendida exceto em uma atitude de receptividade humilde, isto é, de joelhos, como Kierkegaard coloca. Os chamados estudiosos bíblicos podem conhecer aramaico e grego, mas, no entanto, não compreendem radicalmente a mensagem divina, porque sua erudição distorceu sua fé. A recusa tácita de receber a mensagem de Deus, por causa do orgulho intelectual, é punida pela cegueira. Admitindo que as mulheres foram muitas vezes denegridas, humilhadas e desprezadas ao longo da história humana, devemos ter em mente que os culpados são sempre homens individuais, manchados pelo pecado original, e ansiosos por se colocarem acima dos outros, muitas vezes para compensar sua própria mediocridade. Uma coisa é certa: a Igreja Católica, aquela que elevou as mulheres a uma dignidade extraordinária, e sempre foi um bode expiatório conveniente. É psicologicamente tão satisfatório encontrar uma instituição para culpar por todos os males que afligem o mundo, enquanto o acusador se envolve confortavelmente no manto da irrepreensibilidade. Pessoas ignorantes teimosamente se recusam a fazer uma distinção entre sua santidade, como esposa de Cristo e Santa Mestra, e as ações muitas vezes lamentáveis de seus filhos rebeldes e rebeldes. A Igreja concede a todos os seus filhos os meios para alcançar a santidade, mas não pode forçá-los a se tornarem santos. É digno de nota que a Igreja às vezes é censurada por abusar de sua autoridade ao impor seus ensinamentos dogmáticos e morais a seus filhos, sem consultá-los. Mas no momento seguinte, seus acusadores a criticam por não usar sua autoridade para forçar seus filhos a viver de acordo com o Evangelho. A difamação das mulheres é claramente uma triste consequência do pecado original, que subverteu a hierarquia dos valores. Ao desejar tornar-se igual a Deus sem Deus, Adão e Eva estavam, de fato, revoltando-se contra sua condição de criatura, isto é, sua total dependência de Deus. Ele foi o Criador, eles eram seus súditos. O pecado original foi um pecado de orgulho, de desobediência, de irreverência e de revolta metafísica que levou a uma inversão da hierarquia de valores. Ao declarar-se arrogantemente iguais a Deus, Adão e Eva estavam travando uma guerra contra essa hierarquia. E uma vez rompido esse equilíbrio, trouxe consigo toda uma série de consequências desastrosas, particularmente sinistras para as mulheres. Assim como as almas de nossos pais se revoltaram contra Deus, seus corpos se revoltaram contra suas almas, às quais eles estavam sujeitos. E eles perceberam que estavam nus. Em outras palavras, e isso foi muito bem comentado pelo nosso Santo Padre, a luxúria entrou no mundo, e travou uma guerra contra o amor esponsal que, até aquele momento trágico, havia sido tema glorioso, e a espinha dorsal da relação entre nossos primeiros pais, uma afeição terna encontrando sua expressão no abraço conjugal. Parte 3. Do paganismo aos valores modernos, difamação da mulher. O mundo em que vivemos agora é um mundo cuja perspectiva é tão distorcida que absolutizamos o que é relativo, ganhar dinheiro, poder, sucesso, e relativizamos o que é absoluto, verdade, valores morais e Deus. Poder, riqueza, fama, sucesso e domínio são idolatrados. Humildade, castidade, modéstia, abnegação e serviço são desprezados como sinais de fraqueza.
Esta última frase, a filosofia de Nietzsche em poucas palavras, a glorificação da força e a difamação da fraqueza, tornou-se o núcleo raso do pensamento moderno e da crença feminista. A gravidade de sua ofensa foi tal que foi impossível para nossos primeiros pais recuperar o dom inestimável da vida sobrenatural. Somente Deus poderia fazê-lo, e em sua infinita misericórdia e bondade, Ele escolheu nos enviar seu único Filho para efetuar nossa redenção por sua morte no Calvário. Como todo pecado traz consigo seu próprio castigo, é surpreendente que hoje nos tornemos tão moralmente cegos, porque a maldade cega, que salvamos filhotes de baleia a um alto custo e matamos milhões de crianças ainda não nascidas. A consciência do homem foi tão obscurecida por suas repetidas infidelidades para com Deus que esses assassinatos ultrajantes não são mais registrados como crimes que clamam aos céus. Os assassinos de bebês vão para a cama com a consciência tranquila e a satisfação de terem sido eficientes. Bernard Nathanson, em sua emocionante obra A Mão de Deus, relata que depois de ter realizado um aborto teve a agradável sensação de ter concluído um trabalho bem feito e de ter libertado as mulheres grávidas de um fardo odioso para elas. Os bebês são baratos de fazer. Baleias bebês são mais caras. As mentes de nossos primeiros pais foram obscurecidas pelo pecado, suas vontades foram enfraquecidas, seu julgamento tornou-se distorcido. Perturbada a hierarquia de valores, as realizações masculinas passaram a ser supervalorizadas. A força física tornou-se glorificada, e a fraqueza foi desprezada como prova de inferioridade. Isso está escrito no livro da sabedoria, referindo-se à linguagem dos ímpios. Mas seja o nosso poder a nossa lei de justiça, pois o que é fraco se mostra inútil. A Ilíada de Homero ilustra isso. Os heróis gregos são fortes, saudáveis, vitoriosos. Aqueles que são conquistados e derrotados merecem tornar-se escravos, são claramente inferiores. Vale ressaltar que as maiores culturas foram muitas vezes derrotadas por tribos primitivas que tinham pouca ou nenhuma cultura, mas muita ousadia física e resistência. De mãos dadas com a superestimação da força e da virilidade está a superestimação das realizações, feitos, desempenhos, sucesso. Em nossa sociedade, ser um self-made man exige admiração. Um Bill Gates, uma Oprah Winfrey ou mesmo um Bill Clinton inspiram nas pessoas um sentimento de admiração totalmente legítimo. Mas o sucesso não garante grandeza autêntica. Muitos patifes foram incrivelmente bem-sucedidos demais para seu próprio bem. O pecado original nos cega para o fato de que todas essas façanhas, muitas vezes auxiliadas por crueldade, astúcia ou mesmo pura sorte, não têm valor à luz da eternidade. Devemos sempre levantar a questão: quid est hoc ad a aeternitatem? O que é isso à luz da eternidade? Na verdade, é apenas pó e cinzas. Ninguém entra pelas portas do céu porque é milionário. Ninguém é digno de ver Deus porque ele é famoso. De fato, a sabedoria mundana é pura tolice. Isso foi visto por Sócrates, e enfaticamente repetido por São Paulo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Contra o pano de fundo do sobrenatural, a inanidade do louvor humano torna-se evidente. Uma outra consequência desse equilíbrio quebrado é que tendemos a superestimar a criatividade. Para ter sucesso em nosso mundo contemporâneo, é preciso ser inventivo. A criatividade tem um toque positivo, mas a questão crucial não é se uma pessoa é criativa, mas sim, o que ela cria. Elogiar um tipo de arquitetura inovador sem perguntar se é bonito ou não é tolice. Homenagear alguém pela quantidade de livros e artigos que publicou sem investigar se são verdadeiros ou não é, mais uma vez, sair do caminho. A visão desequilibrada que hoje ganhou força inevitavelmente leva as feministas a superestimar a criatividade, a novidade e a moda, mudanças buscadas por si mesmas. Essas cócegas na curiosidade das pessoas as arrastam para o vórtice da total instabilidade metafísica. É outra maneira de desviar a atenção das verdades eternas e dos valores imutáveis. O espírito da época nos ensina que hoje tudo depende do que está no ar, do que as pessoas querem. Neste clima espiritual, a tradição está condenada. O passado é visto como morto, como não tendo nada para dar ao homem moderno.
Como as mulheres são mais fracas que os homens, e como não se aquecem tanto quanto os homens, como são menos criativas que o sexo forte, estão fadadas a serem vítimas dessa hierarquia distorcida de valores. Que as mulheres tenham sido vitimadas por essa distorção da hierarquia de valores é deplorável e triste, mas que as feministas tenham endossado essa inversão é ainda mais lamentável. Aprisionados no cárcere espiritual das categorias seculares, não compreendem que sua verdadeira missão é nadar contra a maré e, com a graça de Deus, ajudar a restabelecer a devida hierarquia de valores. Ao viver de acordo com seu chamado, as mulheres conseguirão garantir um reconhecimento adequado do valor único da feminilidade e sua missão crucial no mundo. Isso é comprovado por inúmeros testemunhos. Um escritor francês chamado Vinet escreveu que o valor de um povo deve ser medido pelo valor de suas mulheres, um peuple vaut equivalent ses femmes. Os homens fortes são frequentemente intimidados pelas mulheres, particularmente por suas esposas. Em sua vida de Gandhi, Louis Fisher escreve: Gandhi não temia nem homem nem governo, nem prisão, nem pobreza nem morte. Mas ele temia sua esposa. No mesmo livro, referindo-se ao conflito que se desenvolveu entre a Índia e o Paquistão, ele escreve: as mulheres muçulmanas são a verdadeira força por trás de seus homens. O medo que as esposas podem inspirar em seus maridos, também é enfatizado na vida de Solzhenitsyn de Michael Scannell. Ele escreve: aparentemente todo-poderoso em seu confronto com o governo soviético, ele ainda estava indefeso quando confrontado com a ira de uma mulher descartada. Em seu livro Catarina, a Grande, John Haslip escreve que ele, Stanislau, estava mais feliz com os membros femininos de sua corte, pois as mulheres eram muito mais inteligentes e melhor educadas. Os visitantes da Polônia sempre ficavam impressionados com a óbvia superioridade das mulheres, e seu interesse pela política e pelas artes. Em seu livro sobre Adolf von Hildebrand, Isolde Kuss relata que a esposa do artista, Irene, lhe disse que, desde a morte de Fieldler, as amizades que seu marido mais valorizava eram as que ele tinha com mulheres. Em suas memórias, Geschichte, o famoso educador F. W. Forster, afirma que na França as mulheres são definitivamente o sexo forte. Nos lares chineses, a mulher chinesa geralmente emerge o caráter mais forte. Ela também cita as palavras de Confúcio: onde a mulher é fiel, nenhum mal pode acontecer. A mulher é a raiz e o homem é a árvore. A árvore cresce tão alto quanto a raiz é forte, e além disso, a coisa mais forte na Terra é uma mulher. Albert Speer, o arquiteto pessoal de Adolf Hitler, escreve em suas memórias que, em geral, as esposas de os figurões do regime resistiram à tentação do poder muito mais do que seus maridos. Eles olhavam para as palhaçadas muitas vezes grotescas de seus maridos com reservas internas. Obviamente, a força que esses homens notam nas mulheres não se refere às realizações exteriores, mas ao poder moral que uma mulher pode possuir. Esses elogios indicam claramente que a fraqueza do sexo feminino, no que diz respeito às realizações e à produtividade, pode ser mais do que compensada por sua força moral quando ela cumpre sua vocação. Isto é, quando ela ama. A influência que ela pode exercer sobre seu parceiro masculino é realmente grande quando se manifesta não por ordens, mas por exemplo e persuasão gentil. Por outro lado, quando ela traz sua missão, ela pode de fato ser a ruína do homem. O papel dela é fundamental. Kierkegaard escreveu que a mulher é a consciência do homem. Mas sua consciência deve ser iluminada pela fé e animada pelo amor verdadeiro. Não deve ser uma consciência distorcida pelo relativismo egocêntrico. Mas as feministas, cegas pelo secularismo, fazem o que, de fato, levará a um agravamento da situação das mulheres. As feministas são as grandes inimigas das mulheres. Não só não conseguirão tentar tornar-se como os homens, como também comprometerão inevitavelmente a sublime missão que lhes foi confiada. Kierkegaard escreve: eu odeio todas as conversas sobre a emancipação da mulher. Deus não permita que isso aconteça. Eu não posso dizer com que dor esse pensamento é capaz de perfurar meu coração, nem com que exasperação apaixonada. Que ódio sinto por é meu consolo que aqueles que proclamam tal sabedoria não são tão sábios quanto as serpentes, mas são em sua maioria imbecis cujas tolices não podem fazer mal nenhum sedutor vil, poderia pensar em uma doutrina mais perigosa para a mulher, pois uma vez que ele a fez acreditar nisso, ela está inteiramente em seu poder,
à mercê de sua vontade, ela não pode ser nada para ele, exceto uma presa de seus caprichos, enquanto como mulher, ela pode ser tudo para ele. Nietzsche percebeu claramente que a emancipação das mulheres é um sintoma de que seus instintos femininos estão enfraquecendo. Ele ressalta que essa emancipação significa, na verdade, a masculinização das mulheres. Toda a tragédia do feminismo contemporâneo, que o cardeal Joseph Ratzinger considera uma das maiores ameaças à Igreja, decorre da falta de fé e da perda do sentido do sobrenatural. O feminismo é inconcebível em um mundo enraizado em valores judaico-cristãos. Mas é no Novo Testamento que a glória plena da missão e vocação feminina resplandece na pessoa da Santa Virgem de Nazaré, que aceitou tornar-se mãe do Redentor, permanecendo virgem, como profetizou Isaías. Uma vez que a visão espiritual, severamente distorcida pelo pecado original, tenha sido corrigida pelas lentes da fé, estamos em condições de entender a criação de Deus como Ele quis que fosse, e rejeitar com horror a visão oferecida pelas lentes deformantes do secularismo. No entanto, vivemos em um mundo tão profundamente mergulhado no secularismo, que muitos de nós, nem sequer estão cientes de que somos influenciados por sua ideologia desastrosa. Há alguns cristãos devotos e fiéis que ficariam ofendidos, se fossem acusados de serem maculados pelo espírito da época, ou zeitgeist, mas mesmo assim, em certas situações concretas, sua atitude revela que os fumos do secularismo penetraram em seus pulmões espirituais, subindo aos seus cérebros, coloriram seu julgamento. É somente estando cientes do perigo do zeitgeist, e diariamente nos purificando de sua influência desastrosa, que podemos esperar ser libertados de seu veneno sutil. Em suas memórias, meu marido sublinha repetidamente o fato de que muitos católicos fiéis e sinceros foram infectados pelo veneno do nazismo sem saber disso. Outra consequência deplorável dessa visão secularista é a afirmação de que o serviço é degradante. É visto como antidemocrático. É humilhante. A humildade é uma virtude que encontra pouco favor no mundo secularista. Fica apenas intrigado e confuso com as palavras do Salmo 1:8, 71. Foi bom para mim ter me humilhado para aprender os teus estatutos. Mais uma vez, esse erro inevitavelmente leva a uma difamação das mulheres, cuja missão tradicionalmente tem sido servir, seguindo assim nosso Senhor que disse, eu não vim para ser servida, mas para servir. Como pode alguém meditando nestas palavras chegar à conclusão de que servir, que é uma forma de amor, é degradante? O título mais glorioso do Santo Padre foi introduzido por Gregório VII, que o chamou de Servus Servorum Dei, o servo dos servos de Deus, pois a autoridade é dada ao Papa, não para sua vantagem pessoal, mas para o benefício daqueles a quem confia, aos seus cuidados. Ai do pontífice que abusar dessa autoridade, e se deleitar com o poder que lhe foi dado. Ai daquele cuja ambição foi o leitmotiv de sua ascensão ao trono pontifício. Os dignos desta honra são aqueles que não a buscam, nem mesmo a desejam. O que caracteriza a santidade é essa prontidão ilimitada para servir aos outros. Em seu livro São Bernardo, Ratisbonne escreve, o humilde Bernardo permaneceu inflexível no degrau mais baixo, nunca trocaria por qualquer vantagem mundana o privilégio de ser o servo do menor de seus irmãos. A filosofia da nova era do feminismo, ao travar uma guerra contra a feminilidade, está de fato travando uma guerra contra o cristianismo. Pois no plano divino ambos estão intimamente ligados. Não o socialismo, como acreditava Simone de Beauvoir, mas Cristo é o grande aliado das mulheres. A ideologia moderna faz guerra ao evangelho que ensina a humildade, e que aqueles que se rebaixam serão exaltados. De fato, não pode haver reconciliação entre uma ideologia que defende o poder e o sucesso, e aquela cujo núcleo demonstra que o caminho para Deus é a aceitação humilde da própria impotência. Vinde em meu auxílio, ó Senhor, apresse-se em me ajudar. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento condenam o orgulho, a arrogância, a autoconfiança e a estupidez daqueles que acreditam que não precisam de Deus. O grito de todo cristão, ecoando São Pedro afundando no mar da Galileia, é ajuda-me, ó Senhor, para que eu não pereça. O cristianismo ensina que os feitos exteriores, a invenção dos computadores, a bomba atômica ou o pouso na Lua, são pó e cinzas aos olhos de Deus. Seremos julgados não de acordo com nosso desempenho no mundo secular, mas de acordo com nossa humildade e caridade.
É sábio lembrar que o mundo perecerá pelo fogo que destruirá todas as coisas. É bastante concebível que o espantoso progresso tecnológico dos últimos 60 anos, se separado da sabedoria, trará a queda do homem. Platão escreveu séculos atrás, no primeiro livro de As Leis, que o homem é seu pior inimigo. Era verdade então, é verdade hoje. O homem pode agora destruir o mundo por seu próprio fiat, sua caricatura diabólica da criação de Deus. Uma coisa é certa: quando chegar a hora, nada que seja feito pelo homem subsistirá. Um dia, todas as realizações humanas serão reduzidas a um monte de cinzas. Mas cada filho que uma mulher deu à luz viverá para sempre, pois ele recebeu uma alma imortal feita à imagem e semelhança de Deus. A esta luz, a afirmação de Beauvoir de que as mulheres não produzem nada, torna-se particularmente ridícula. Parte 4. Mulher, o sexo privilegiado. Como mencionado acima, as feministas se ressentem do fato de que vários grandes pensadores cristãos, começando com São Pedro, se referiram às mulheres como sendo o sexo frágil. Vários padres da Igreja seguiram o exemplo. Obviamente, esses pilares do cristianismo têm algo válido em mente. Seria imprudente de nossa parte descartá-lo como uma expressão de chauvinismo masculino. O que pode ser entendido por mais fraco? Uma resposta óbvia seria que o belo sexo é fisicamente mais fraco do que o seu homólogo masculino. Isso é algo tão óbvio que podemos ignorar essa explicação como irrelevante. Além disso, não haveria motivo para que a feminista mais sensível se ofendesse, pois é um fato inegável. Mas as feministas se ofendem porque supõem que mais fraco significa menos inteligente, menos talentoso, menos confiável, menos moral, etc. Como vimos, numerosos ditos masculinos sustentam essa tese. É verdade que a palavra fraco é frequentemente usada para se referir a coisas, ações ou atitudes que são imperfeitas. Fala-se de argumento fraco, defesa fraca, caráter fraco, saúde fraca, desempenho fraco. Em todos esses casos, a fraqueza se refere a algo defeituoso e insatisfatório. Como vimos, a literatura grega, estou pensando em Homero, glorificava a força, a realização, a coragem e o poder. O fraco é derrotado, desprezado e ridicularizado. Nossa idolatria contemporânea do esporte tem a mesma raiz. Aquele que vence é um herói. Foi assim que o presidente Bush qualificou os americanos que ganharam uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul. Aquele que é derrotado é um fraco. O time de futebol belga derrotado em Paris em junho de 1998 foi um exemplo disso. Leclerc os cumprimentou quando retornaram a Bruxelas. Contras e prós da fraqueza. Contras. Fraco pode se referir ao que é frágil, delicado, quebrável, vulnerável, sensível. As mulheres são mais vulneráveis do que os homens e essa vulnerabilidade pode torná-las indefesas e irritáveis. Eles geralmente são menos capazes do que os homens para se defenderem sozinhos. Quantas vezes a Bíblia nos lembra do dever de cuidar das viúvas? Os viúvos não são mencionados. Que as mulheres são, nesse sentido, mais fracas do que os homens é exemplificado pelas lágrimas femininas. Se todas as lágrimas derramadas pelas mulheres tivessem sido coletadas desde o início do mundo, elas competiriam com o mar. As lágrimas derramadas pelos homens podem encher um lago de tamanho modesto. Não apenas choram muito mais do que os homens, mas também não se envergonham de suas lágrimas, enquanto há homens que preferem morrer a chorar. Mais será dito sobre isso mais tarde. Por causa da fusão de coração e mente que caracteriza as mulheres, elas são mais propensas a serem feridas do que os homens, cujo poder de abstração muitas vezes as protege de sentimentos negativos. As mulheres têm muito menos controle sobre suas emoções, costumam ter maior sensibilidade, são mais intuitivos. Seus corpos são espelhos de sua psique, e parecem estar mais intimamente conectados do que nos homens. Esse traço inato, quando não devidamente orientado, pode levá-los a ceder à sedução e a algumas sérias fraquezas morais, por exemplo, partidarismo, subjetivismo no julgamento de situações e pessoas. Mais do que os homens, as mulheres tendem a ser atraídas pela magia. Isso pode tomar a forma de espiritismo, cartas de tarô ou tábuas Ouija.
Os adivinhos são muitas vezes mulheres. Este pode ser outro ponto que São Pedro e Santo Agostinho tinham em mente quando chamavam as mulheres de o sexo frágil. As mulheres levam seus sentimentos muito mais a sério do que os homens, e por isso têm a tendência de insistir neles e cair no egocentrismo. Eles são mais propensos do que os homens a serem românticos e sentimentais. Pensemos em Madame Bovary, a se tornarem vítimas de uma exaltação doentia, a escapar para o mundo de seus sonhos e a serem dominados por sua imaginação e fantasia. Ao longo de sua autobiografia, Santa Teresa de Ávila se refere repetidamente aos perigos que ameaçam a vida espiritual do sexo fraco, emocionalismo, sonhos, ilusões, egocentrismo. Ela repetidamente enfatiza o quanto eles precisam de orientação. Dois grandes diretores espirituais, São Francisco de Sales e Dom Colomba Marmion, enfatizam o fato de que, por mais intelectual ou esclarecida que seja uma mulher, Deus, segundo as regras ordinárias de sua providência, quer que ela seja dirigida por um homem que seja seu ministro. Este é um tema que continua recorrente em suas cartas espirituais. As mulheres precisam de homens cuja missão seja ajudá-las a canalizar suas emoções, a distinguir entre as válidas e as maculadas pela irracionalidade, as legítimas e as ilegítimas. Mas Santa Teresa, ecoando São Pedro Alcântara, escreve também que mais mulheres do que homens recebem graças extraordinárias, que são mais receptivas à voz de Deus e particularmente capazes de doação heróica quando seu coração é purificado. Quanto mais privilegiados eles são, mais eles precisam de orientação. Santa Teresa teve a sabedoria de sempre recorrer a sábios e santos diretores espirituais para ajudá-la a discernir a validade de suas experiências místicas. Sem tal orientação ou graça, a mulher pode ser fraca o suficiente para abusar de um de seus grandes dons, sua beleza, para sua própria destruição e a dos outros. A prostituta, a mais trágica das mulheres, domina a triste arte da sedução. Ela sabe quais botões apertar para pegar um cliente. Desde o pecado original, a luxúria entrou no coração humano, e a menos que uma pessoa seja protegida pela graça e uma vida fiel de oração, é verdade que a maioria dos seres humanos cairá nas redes da atração sexual grosseira. O que é tão trágico nisso é que a beleza do plano divino para as relações entre homens e mulheres é assim pisoteada e muito manchada. É realmente uma coisa vergonhosa usar e abusar de outro ser humano. Além disso, os pecados sexuais desonram a alma do homem de uma maneira que não pode ser compreendida quando nossa concepção dessa esfera misteriosa é puramente biológica. Por outro lado, é inconcebível que alguém caia em depravação sexual, outra palavra para sujeira, se permanecer ciente de que Deus o vê o tempo todo. Há feitos que só podem ser realizados na escuridão. O mestre psicólogo Dostoiévski descreveu poderosamente em Os Irmãos Karamazov, como uma infeliz mulher chamada Grushenka tocava no teclado de sua atração sexual, para trazer o pobre Dmitri para suas redes. É um típico jogo de gato e rato. A literatura está repleta de exemplos desse tipo, e não se pode deixar de sentir pena da tolice do sexo forte, como ilustrado no poderoso romance de Gogol, Taras Bulba. Mas não são apenas as mulheres que podem seduzir os homens. Os homens também podem seduzir as mulheres. E ainda que a generalização seja arriscada, somos tentados a dizer que as mulheres geralmente são levadas à queda, não tanto pela luxúria, mas pela promessa de amor eterno, ou porque eles dizem que seu amante se matará se ela não cede aos seus desejos, ou por pura vaidade, ou porque eles querem desesperadamente ser desejados e protegidos. Como é doce ouvir: nunca vi uma mulher tão bonita quanto você. São os únicos que já tocaram meu coração. O drama de Fausto e Margarete vem à mente. É tão terrivelmente trágico que quando Margarete se encontra grávida, abandonada, e em uma situação desesperadora, ela pronuncia as palavras: foi tão bom, era tão bonito. Ela nutria a ilusão de que o grande homem que a conquistou realmente a amava, e quando seus olhos se abriram, ela foi ameaçada pelo desespero. Finalmente, mais do que os homens, as mulheres falam de suas dores. Quando doentes, os homens podem resmungar, mas não gostam de fazer de seu desconforto o assunto da conversa. Geralmente as mulheres sofrem mais do que os homens e se preocupam com possíveis perigos antes que eles se tornem reais.
Se eles cedem a essa tendência, seu comportamento pode facilmente se tornar irracional. As mulheres são mais propensas do que os homens a entrar em pânico quando enfrentam um problema prático. Estes últimos sentem-se desafiados e muitas vezes gostam de enfrentar as dificuldades tecnológicas. Eles querem encontrar soluções para os problemas. Os homens geralmente se recusam a pensar nos problemas, até que eles realmente aconteçam e possam fazer algo a respeito. Eles evitam falar sobre coisas que não podem mudar ou influenciar. Por outro lado, as mulheres, mais do que os homens, apreendem intuitivamente o significado e o valor do sofrimento. Chesterton afirma que os homens buscam mais prazer do que as mulheres. Um amigo de meu marido que por muitos anos foi capelão de monges e monjas, disse-lhe que estes últimos estavam muito mais dispostos a fazer sacrifícios além do estritamente ordenado pela regra. Em tudo isso, nenhuma mulher inteligente pode encontrar motivo para ofensa. Na verdade, ser lembrado da própria fraqueza é, do ponto de vista sobrenatural, uma graça. Quantos erros todos nós poderíamos ter evitado se tivéssemos nos lembrado que sem a ajuda de Deus não podemos fazer nada? Quantos erros cometemos porque agimos impulsivamente e ignoramos nossas fraquezas e limitações? Quantos pecados, faltas, erros e estupidez podem ser atribuídos ao fato de que seu perpetrador não percebeu, ou não quis perceber, quão fraco ele era e não pediu conselho? Em vez de se ofender quando lembradas de sua fraqueza, as mulheres motivadas sobrenaturalmente são gratas. Ter consciência da própria fraqueza e confiar na ajuda de Deus é o caminho para a autêntica força e vitória. Isso ficou admiravelmente gravado por São Paulo quando escreveu: "É quando estou fraco que sou forte." Na liturgia dedicada a Santa Inês, uma jovem donzela que sofreu o martírio, a Igreja escreve: "Ó Deus que escolhes o que é fraco no mundo, que infirma mundi elegis." Poucos dias depois da festa de Santa Inês, a Igreja celebra outra jovem santa, Dorothy, virgem e mártir. Dom Guéranger comenta: "Somente a religião de Cristo pode produzir em mulheres tímidas, como a santa de hoje, uma energia que às vezes supera a dos mártires mais valentes entre os homens." Assim nosso Senhor glorifica seu poder infinito, esmagando a cabeça de Satanás com o que é por natureza tão fraco. Mais uma vez, a chave para sua vitória sobre sua fraqueza inata é o sobrenatural. Pros. Se as falhas ocorrem por causa da fraqueza da mulher, em muitos casos, longe de ser uma característica negativa, o fraco, o frágil, o quebrável, o vulnerável, o sensível refere-se a objetos ou pessoas que têm algo particularmente bom, e que, por esta razão, são mais facilmente feridos ou destruídos. Um conjunto de porcelana de Sèvres deve ser manuseado delicadamente, enquanto um pote de ferro pode ser tratado rudemente sem danos. Mesmo que São Pedro não aprofunde, podemos supor que esse era um dos significados que ele tinha em mente quando escreveu sobre a fraqueza das mulheres, ou seja, as mulheres devem ser homenageadas por causa de sua fragilidade. Na Europa medieval, era a glória dos trovadores proteger as mulheres e desafiar quem não as respeitasse. Matar mulheres e crianças indefesas durante as hostilidades era tradicionalmente considerado ignóbil. A missão de Dom Quixote era respeitar, honrar e defender os fracos, especialmente as mulheres. Além disso, a própria fragilidade das mulheres pode ser sua força. Sua fraqueza apela à piedade, pode tocar o coração dos homens e apelar para o que há de melhor neles, ou seja, seu instinto cavalheiresco de ajudar os mais fracos do que eles. Como mencionado acima, existe uma lei não escrita que foi respeitada, pelo menos oficialmente, até a Guerra Moderna. Em emergências, mulheres e crianças eram salvas primeiro. Eles foram os primeiros a entrar em botes salva-vidas. Eles foram os primeiros a receber ajuda médica. Na vida cotidiana, é raro que um homem recuse o pedido de ajuda de uma mulher. Os homens apreciam ser chamados, ter a chance de mostrar sua masculinidade, desempenhar o papel de um cavaleiro medieval cuja glória era proteger os fracos e até se envolver em atos ousados para deslumbrar e conquistar a bela dama de seu amor. É verdade que as mulheres podem derramar lágrimas de jacaré, as lágrimas tolas de autopiedade, de egocentrismo, lágrimas que respondem a ofensas imaginárias, a vaidade ferida. Alguns homens também podem cair nessa fraqueza.
Mas o fato de algumas lágrimas serem tolas e ilegítimas não deve nos cegar para o fato de que as lágrimas podem ser expressões do que há de melhor e mais nobre no homem. Quando Agostinho, conquistado pela graça, decidiu responder ao chamado de Deus para mudar sua vida, não teve vergonha de chorar. As inundações brotam dos meus olhos, um sacrifício aceitável para você. Ele não apenas chorou, mas fez questão de nos informar que sua derrota encontrou sua expressão em lágrimas de arrependimento. A Igreja, em sua sabedoria materna, oferece a seus filhos uma oração para cada necessidade. Ela tem um especial para o dom das lágrimas. Educ de cordis nostri duritia lacrimas compunctionis, tirar do nosso coração endurecido lágrimas de compunção. Uma conversão profunda geralmente é batizada em lágrimas. Admitindo que as mulheres choram facilmente, a questão é por que elas choram? Toda essa questão se limita a saber se as lágrimas são legítimas ou ilegítimas. Vivemos em um mundo em que as lágrimas são necessárias diariamente. O rei Davi escreveu: meus olhos derramam lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Uma das bem-aventuranças é bem-aventurados os que choram. Ai daqueles que não choram quando Deus é blasfemado, onde pinturas odiosas são exibidas e louvadas como obras de arte, quando alguns padres dizem missas sacrílegas, quando crianças são abusadas diariamente, quando pessoas são torturadas, quando milhões estão passando fome. As lágrimas são a resposta adequada à brutalidade, injustiça, crueldade, blasfêmia, ódio. Cristo chorou quando viu Jerusalém, e quando foi ao túmulo de Lázaro. São Francisco de Assis derramou lágrimas porque o amor era muito pouco amado. Como disse Virgílio, sunt lacrimae rerum, são coisas chorosas, isto é, situações que exigem lágrimas. Cristo promete que no céu todas as lágrimas serão secas, e Kierkegaard comenta sobre a triste condição daqueles que nunca derramaram uma lágrima. Devemos chorar pelas ofensas diárias a Deus, chorar pelos nossos pecados, chorar pela ingratidão do homem. A mais santa de todas as mulheres, Maria, é chamada de Mater Dolorosa, Mãe Dolorosa. Sua imensa dor foi admiravelmente expressa por Jacopone da Todi, em seu sublime poema dedicado às dores da Mãe de Cristo. Existe alguém que não choraria, oprimido em misérias tão profundas, eis que a querida Mãe de Cristo. O caminho de uma mulher para a santidade é claramente purificar sua sensibilidade, dada por Deus, e direcioná-la para os canais apropriados. Ela deveria lutar contra as lágrimas sentimentais e orar por lágrimas sagradas, lágrimas de amor, de gratidão, de contrição. Dissemos que as mulheres estão mais sintonizadas com suas emoções do que os homens, e que isso pode levar a falhas graves. Há casos em que o coração está errado, hipertrofia do coração. O coração de uma mulher pode degenerar em uma floresta virgem que exige poda. No entanto, há situações em que o coração está certo, e a razão descarrilou, caindo no racionalismo barato, caracterizado pela teimosa recusa em admitir que muitas grandes verdades transcendem a razão. O racionalismo é alérgico a mistérios. Pascal deve ter tido isso em mente quando escreveu: o coração tem razões que a razão desconhece, e o último procedimento da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que estão além dela. Finalmente, não há nada tão conforme à razão como esta negação da razão. As mulheres também têm uma missão em relação ao outro sexo, a de despertar e refinar a afetividade do homem, muitas vezes atrofiada pelo abstracionismo. Eles são definitivamente chamados a humanizá-lo. Com seu jeito incomparável e bem-humorado, Chesterton fala sobre dignidade feminina contra a desordem masculina. O coração de um homem pode ser um deserto que precisa desesperadamente de água. Todos conhecemos homens que são máquinas pensantes e são desumanizados. O bem-humorado, e às vezes, impiedoso Kierkegaard nunca perdeu a chance de dar um golpe em seu inimigo mortal, Hegel. Ele sugere o fato de que o casamento de Hegel deve, portanto, ter sido tão impessoal quanto seu pensamento. Ele claramente deseja que sintamos pena da senhora Hegel. Como é bela a complementaridade de homens e mulheres segundo o plano divino. Não é por acaso que São Francisco de Assis foi melhor compreendido por Santa Clara, São Francisco de Sales por Santa Jeanne Françoise de Chantal, São Vicente de Paulo por Louise de Marillac. Em nossos dias, Marie Pila foi cofundadora com o padre Eugène Marie de Notre-Dame de Viana-Provence.
O homem é feito para a comunhão, e a forma mais perfeita de comunhão requer pessoas que se complementam. É por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Os interesses femininos estão centrados no lado humano de suas vidas, sua vida familiar, seus relacionamentos com aqueles que amam, sua preocupação com sua saúde, seu bem-estar e, se são cristãs, o bem-estar espiritual da alma de seus filhos, em outras palavras, sobre as preocupações humanas. A maioria dos homens fala sobre o mercado de ações, política e esportes. Alguns falam sobre questões intelectuais e artísticas. Chesterton estava certo quando escreveu: as mulheres falam umas com as outras, os homens falam sobre o assunto sobre o qual estão falando. A missão de uma mulher é muito auxiliada pela própria beleza que, como vimos, ela pode usar para sua própria queda. A beleza de uma mulher, com toda a sua delicadeza, pode exercer tal encanto sobre seu homólogo masculino que sua própria fragilidade o deixa de joelhos. Essa verdade é pungentemente destacada no Antigo Testamento quando a adorável rainha Esther, para salvar seu povo que foi ameaçado pela maldade do ministro do rei, ousadamente quebrou a regra que proibia qualquer pessoa de vir ao rei Assuero sem permissão. Ao vê-la entrando em seu apartamento, ele, o rei, olhou para ela, ardendo de raiva. A rainha afundou. Ela desmaiou, e a cor sumiu de seu rosto, e ela encostou a cabeça na empregada que a acompanhava. Mas Deus mudou o coração do rei, induzindo um espírito mais brando. Ele saltou de seu trono alarmado, e a tomou em seus braços até que ela se recuperasse, confortando-a com palavras suaves. Qual é o problema, Esther? Ele disse, eu sou seu irmão. Tenha coragem, você não vai morrer. Nossa ordem só se aplica a pessoas comuns. Venha a mim. E levantando seu cetro de ouro, ele o colocou no pescoço dela, abraçou-a e disse, fale comigo. Graças à ajuda de Deus, sua fraqueza venceu. Sua própria fragilidade foi o trunfo que a tornou vitoriosa. Ela convidou o rei para um banquete durante o qual ela implorou para que ele salvasse sua vida e a vida de seu povo. Ela revelou a seu marido os planos que seu ministro Amã havia planejado para exterminar os judeus. Todos nós conhecemos o final da história. O perverso Amã morreu na própria forca que ele havia montado para eles. Embora diferente, um paralelo comovente, enfatizando a beleza, a fragilidade e o poder das lágrimas ao mesmo tempo, pode ser encontrado na vida de Santa Escolástica, irmã de São Bento, o pai do monaquismo ocidental. Recordemos o comovente episódio da última visita que São Bento teve à sua santa irmã. De acordo com a regra, eles podiam se ver apenas uma vez por ano. A alegria deles era falar sobre Deus e cantar seu louvor juntos. Ela implorou ao irmão que prolongasse este colóquio sagrado, mas ele recusou terminantemente. A regra ordenava que ele passasse a noite em seu mosteiro. Sua gentil irmã começou a rezar, protegendo com as mãos a torrente de lágrimas que escorriam de seus olhos. O céu, que estava radiantemente sereno, de repente tornou-se escuro e ameaçador, e uma chuva forte acompanhada de relâmpagos e trovões obrigou São Bento a passar a noite. Este episódio é relatado por São Gregório, e a liturgia conclui esta cena comovente afirmando, plus potui, que a plus amavit, tendo o amor mais forte, ela tinha o poder mais forte. Esta doce virgem chorou. Mas essas lágrimas foram lágrimas abençoadas, lágrimas de ternura, lágrimas de amor, lágrimas que comoveram o coração de Cristo, fons ardens caritatis, para ordenar aos céus que produzissem uma tempestade de tal violência que São Bento foi forçado a conceder derrota. O forte teve que ceder, porque Deus estava do lado do frágil. Deus realmente criou as mulheres para serem belas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Seu charme, amabilidade e beleza exercem uma poderosa atração sobre o sexo masculino, e assim deve ser. Vale ressaltar que a beleza feminina contraria a norma biológica. Geralmente o animal macho é mais bonito do que a fêmea. O leão é mais bonito que a leoa. O galo é mais bonito que a galinha. O pato macho tem cores brilhantes que são negadas à sua parceira. Essa é uma característica, entre muitas, que aponta para o fato de que a sexualidade nos animais e nos seres humanos é radicalmente diferente. Pois ninguém, exceto Schopenhauer, negaria que as mulheres são ou podem ser belas. Não é por acaso que eles são chamados de o belo sexo.
Meninas inocentes podem ter uma doçura e charme que a maioria dos pais não consegue resistir. Conheço algumas que podem ser muito severas com seus filhos, mas não conseguem negar os pedidos de suas filhas que ainda não sabem como são lindas. Com a idade, especialmente após a puberdade, a maioria das meninas se torna consciente do poder que pode exercer sobre os homens. Aqueles cujos corações são nobres, ou foram purificados pela graça, nunca usarão seu charme para brincar com o sexo forte, ou pior, para seduzi-lo, para obter seus próprios fins subjetivos. Eles colocarão seu dom a serviço do bem, e não a serviço do mal. Foi o caso de Esther. Ela não estava buscando nenhuma vantagem pessoal. Ela queria salvar seu povo, e aceitou o risco de ser sacrificada para alcançar esse nobre fim. Ela não pretendia a morte de Amã, embora ele tenha sido, de fato, executado, ela queria libertar seu povo. Todos sabemos que há mulheres que, conscientes do poder que o sexo feminino exerce sobre os homens, não hesitam em usá-lo para atingir seus próprios fins egoístas. Quando um homem comete fornicação ou adultério, dizemos que foi para sua amante. Claramente a palavra senhora indica quem está no comando. O poder que as mulheres podem exercer sobre os homens é realmente grande. Se perseguem seus próprios objetivos egoístas, as mulheres são escravas de Satanás. Se eles colocam seu charme a serviço de Deus, eles são os grandes aliados de Deus. Quantas vezes ouvi homens dizerem, foi minha esposa que me trouxe de volta a Deus. É sobretudo por meio da mulher que a piedade desperta pela primeira vez, espalha sua misteriosa influência sobre a sociedade. A mulher é um dos grandes instrumentos de que a providência se serve para preparar o caminho para a civilização. Falsa a sua alta missão, a sociedade pereceria. Em toda a história evangélica, diz Amy de Maistre, as mulheres desempenham um papel muito notável, e em todas as conquistas célebres feitas pelo cristianismo, seja sobre indivíduos ou sobre nações, sempre houve alguma influência feminina. Parte 5. A transfiguração da fraqueza, a encarnação. Este mistério é tão grande que nenhuma mente humana pode esgotá-lo. Não só ilumina a grandeza do amor de Deus por suas criaturas, não só dá à matéria uma dignidade que é uma condenação radical do gnosticismo em todas as suas formas, mas dá à mulher uma dignidade inaudita. Kierkegaard observou com razão que um humilde trabalhador jamais imaginaria que um poderoso imperador soubesse de sua existência. E imaginemos que o poderoso imperador não apenas soubesse de sua existência, mas estivesse disposto a morrer para redimi-lo. Isso é algo que nunca poderia ter entrado na cabeça de um homem. O cristianismo é verdadeiro porque está acima da invenção humana. Poetas e escritores expressaram o desejo do homem de ascender mais alto. Mas ninguém, absolutamente ninguém, nem no mundo oriental nem no ocidental, jamais concebeu o pensamento de que um Deus infinitamente perfeito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, escolheria assumir a natureza imperfeita do homem, nascer de uma mulher, dando assim ao sexo feminino uma dignidade inaudita, conhecer a fome, a sede, o cansaço, o sofrimento, e experimentar a mais brutal, a mais terrível forma de morte por amor às criaturas pecadoras. Isso só pode ser explicado pela loucura divina. Cristo, o Todo-Poderoso e Todo-Poderoso, escolheu tornar-se fraco, para ensinar aos homens a humildade. Pois ele compartilhou todas as características humanas, exceto o pecado. Seu ensinamento visa abrir as mentes e os corações dos homens para o fato de que sua força é mera ilusão, pois sem mim você não pode fazer nada. Ele nos disse que a menos que nos tornemos como criancinhas, não entraremos no reino de Deus. A criança torna-se o modelo que somos convidados a seguir, sua fraqueza, seu desamparo, sua total dependência dos outros, sua fragilidade. Que lição para os orgulhosos fariseus que confiavam fortemente em seu aprendizado e perfeição. São Paulo lança mais luz sobre este tema em suas epístolas. Tanto em Coríntios quanto em 2 ele elogia a fraqueza. Ele escreve, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E em sua 2ª epístola, o grande apóstolo desenvolve o mesmo tema, se devo gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que mostram a minha fraqueza. Depois de ter indicado as graças surpreendentes que recebeu, ele acrescenta, mas em meu próprio nome, não me gloriarei senão nas minhas fraquezas.
Em vista desse elogio à fraqueza, como as mulheres podem se ofender quando são chamadas de o sexo frágil. O mesmo elogio da fraqueza pode ser encontrado nas obras de Santo Agostinho. Ele nos conta que seu querido amigo Aliprus, que jurou nunca mais olhar para os jogos cruéis dos gladiadores romanos, confiou demais em sua própria força, e uma vez, quando seus amigos o arrastaram para os jogos, jurou a si mesmo que ele manteria os olhos fechados. Mas quando a multidão de repente começou a gritar de excitação, ele não pôde deixar de abrir os olhos. Foi somente quando Alipius reconheceu humildemente sua fraqueza que ele superou essa tentação. O próprio Santo Agostinho, enquanto tentava desesperadamente viver castamente, sofreu repetidas derrotas. Foi somente quando ele percebeu que não poderia alcançar a vitória por sua própria força, e confiava exclusivamente na graça de Deus, que ele se libertou dos grilhões que o mantiveram prisioneiro por tanto tempo. A verdadeira força é saber o quão fraco é, porque essa consciência é um toque de clarim de que alguém precisa de ajuda. Deus sempre ouve aqueles que lhe suplicam que venham em seu auxílio. Que doce vitória quando o vencedor se recusa a colocar louros em sua própria cabeça, e dá todo o crédito ao seu amado, seu Salvador, seu santo médico. Com efeito, só quando reconhecemos a nossa fraqueza, como veio a fazer Santo Agostinho, é que nos tornamos fortes, aflito por isso, pois quanto mais eles mostram minha miséria, fraqueza, mais eu elogio meu médico. As mulheres definitivamente têm uma vantagem sobre o sexo forte, porque é mais fácil para elas reconhecerem que são fracas e dependem da ajuda divina. É por isso que a liturgia os apelida de o sexo piedoso. Isso pode ser apropriadamente chamado de revolução cristã, um escândalo para os judeus, uma tolice para os gentios. É a melodia cantada por um santo após o outro. Encontra uma formulação e uma realização particularmente comoventes no pequeno caminho de Santa Teresa de Lisieux: ser desconhecido, ser escondido, ser considerado insignificante e medíocre, acolher a própria pequenez e a miséria. Ela se alegrou quando cometeu um erro, não por causa do erro, mas porque teve a chance de provar, mais uma vez, sua fraqueza e desamparo sem a graça de Deus. A história de uma alma é um magnífico louvor da fraqueza, aceita com alegria e transformada pela graça em vitória sobrenatural. Deixe-me repetir. É doce para quem ama dar crédito pela vitória ao amado, um amado que é todo-poderoso, e muitas vezes escolhe o que é fraco e indefeso, para superar a orgulhosa ilusão de que os homens são fortes e não precisam ajuda. Do ponto de vista sobrenatural não há nada, absolutamente nada, que não possa ser convertido para a glória de Deus. Cada derrota pode se tornar uma vitória, cada humilhação uma joia preciosa na coroa, cada sofrimento uma marca gloriosa que faz com que o sofredor se assemelhe ao seu Salvador. O alcoólatra declarando publicamente em uma reunião de AA que ele é viciado em álcool, transforma sua derrota humilhante em uma vitória magnífica. A seguinte passagem de A História de uma Alma é reveladora. Pobres mulheres, como são desprezadas. E, no entanto, muito mais mulheres do que homens amam a Deus. Durante a paixão de Cristo, elas mostraram mais coragem do que os apóstolos, pois enfrentaram os insultos de os soldados e ousou enxugar o rosto adorável de Jesus. Por isso, ele permite que as mulheres sejam tratadas com desprezo na terra, já que ele a escolheu para si. No céu, ele mostrará que seus pensamentos não são pensamentos de homens, Isaías 55 2.8 e 9, pois então os últimos serão os primeiros. Na espiritualidade beneditina, os monges rezam 7 vezes ao dia. Deus in adjutorium meum intende, domine, adjuvandum me festina Deus, venha em meu auxílio, apresse-se em me ajudar. Reconhecendo mais uma vez que precisamos constantemente de ajuda e apoio divinos para não cairmos nas redes que o iníquo continua colocando na nossa frente. De fato, ele é como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Quando uma pessoa chamada por Deus entra na vida religiosa, ela passa por um período de provação chamado noviciado. Um de seus principais objetivos é destruir a autoconfiança natural do noviço e substituí-la por uma percepção cada vez maior de sua fraqueza, do fato de que sem Deus, ele nada pode fazer. O mestre de noviços lhe mostrará que suas virtudes naturais não são batizadas e precisam ser purificadas.
ele conduzirá suavemente, mas com firmeza, seu encargo para adquirir virtudes sobrenaturais baseadas na humildade, isto é, uma total desconfiança de si mesmo e uma total confiança na graça de Deus. A autoconfiança natural do noviço é substituída por uma santa insegurança, em outras palavras, uma consciência constante da própria miséria, e uma confiança ilimitada naquele que pode criar filhos de pedra a Abraão.